Irmãos, vamos agora para... Hoje é dia dos pais, né? Na verdade, irmãos, eu ia pregar uma outra mensagem, mas aí depois que eu lembrei que era o dia dos pais, foi isso mesmo que aconteceu. Aí eu pensei em uma mensagem também que tinha a ver, né? Ou que tem a ver com os pais, e me veio Hebreus 12, né? Que é uma mensagem que fala tanto do Pai Deus, quanto também dos pais. Então, Hebreus 12, um texto que você conhece, né? Mas é muito edificador para nós esse texto, né? Hebreus 12, ele é edificante para nós. Hebreus 12, do verso 4 em diante. Bem, os que acharam, se puderem ficar de pé para nós orarmos, e depois você pode estar, após a oração e a leitura do texto, assentado. Pai, perdoa-nos dos pecados neste momento, a mim principalmente, em nome de Jesus. Agora é o momento da palavra, meu Pai da noite. O Senhor já tem, meu Pai, atuado, já tem, meu Pai, se feito presente aqui no culto. Nós temos sentido isso, porque o culto, meu Pai, a presença do Senhor em qualquer culto que esteja sendo prestado ao Senhor com reverência, o Senhor se faz presente desde o início. Então agora é o momento, meu Pai, onde nós ouviremos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Usa-me conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Hebreus 12, 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém, igreja? Pode ser assim. Então, irmãos, nós conhecemos esse trecho, e aqui, primeiro versículo da leitura, o escritor aos Hebreus pelo Espírito, ele disse aos irmãos hebreus: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte, até derramar sangue. Vocês ainda não chegaram a esse ponto, na luta contra o pecado. Ou seja, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, encorajamento, não é? Estimulando também. Verso 5: e estáis esquecidos da exortação
que como a filhos discorre convosco. De quem veio essa exortação? Para eles? Do Senhor, tá? Deus. Detalhe, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Não é? Então, essa era para eles uma mensagem do Senhor e é também para nós. Certo? Então nós não devemos estar desprezando a correção que vem de Deus. Não é? Nós não devemos estar nos enfraquecendo quando o Senhor nos reprovar. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, Deus corrige a quem? Isso é importante. Todo cristão, ele está sempre num processo constante de aprendizado. E faz parte desse aprendizado a correção de Deus. O cristão que não passa por esse processo, ele, infelizmente, nem filho de Deus é, de acordo com esse trecho. Não é que Deus vai viver nos corrigindo, mas constantemente é necessário que Ele nos corrija, para que nós não erremos, porque o erro está no nosso DNA, na nossa carne, no nosso DNA carnal, mas também temos DNA espiritual, que tem que fazer com que nós vençamos o carnal. Essa é a questão, não é? Então, eu falo isso às vezes porque todas as vezes que eu leio esse versículo aqui, como está lá também, daqui a pouco eu vou para lá, Provérbios, eu vejo que a correção que vem de Deus é uma demonstração do seu amor para conosco. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele foi incentivando: vocês não enfraqueçam, não fiquem desanimados quando o Senhor corrigir vocês, não, porque Ele é Pai. O nosso Senhor corrige a quem Ele ama. Não é? Eu vou pedir aí o irmão Gelson que vá para Provérbios 3, 11 e também verso 12, versículos 11 e 12 de Provérbios 3. Vamos ver o que o irmão vai ler ali, vamos prestar atenção. Aonde está escrito assim, Provérbios capítulo 3, a partir do verso 11: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Amém. Então vamos trabalhar com os versos 11 e 12. Então, quando o escritor aos Hebreus, não é? Ele disse, no versículo de número 5: E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Então, esse trecho aqui, não é? Tem a ver com, é uma referência a Provérbios 3, 11, né? Versos 5 e 6, porque é uma mensagem aí, né? Então tem a ver com Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Ou seja, nem te enfades
Ou seja, não fique aborrecido pela sua repreensão. Então o Senhor, Ele sempre usou o quê? A disciplina, a correção, porque o Senhor, verso 12, repreende, corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, irmãos, hoje é dia dos pais, e a gente sabe que qualquer pai que realmente é um pai, não apenas biológico, mas moral para o seu filho, ele vai fazer o quê? No processo da criação do filho, ele vai ter que aplicar a disciplina diversas vezes. Mas isso é um sinal de ruindade do pai? Não. Ou de amor e bondade? De amor e bondade. É lógico que a Bíblia ela é contra o pai espancar. Certo? Isso a Bíblia claramente ela é contra. Se a gente for analisar o próprio livro de Provérbios, capítulo 13, versículo, dá uma olhada aqui, 24, está assim, ó, Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então, o pai que não corrige, ele aborrece o próprio filho. Mas o que ama o filho, cedo o disciplina. Agora, uma coisa é disciplinar, outra coisa é espancar. A Bíblia é contra o espancamento, a agressão, não é? Isso até a nossa própria lei não permite isso. Então tem que fazer, não é? Diferença entre uma coisa e outra. Principalmente hoje, meus irmãos. Então, principalmente hoje, que dependendo da situação, o que acontece? Prisão. E dependendo da situação, porque um pai que espanca o filho, isso é um atentado contra a própria vida. Exatamente, isso é um atentado. Em alguns casos, às vezes é até tentativa de homicídio, considerado assim. Então não é disso que a Bíblia está falando, obviamente que não, mas sim da correção, porque um filho que fica sem correção, ele fica sem ele inteira, ele vai fazer o que ele quiser, até uma hora o próprio adversário da nossa alma armar uma armadilha para ele, e de repente pode ser até fatal. Aí o pai que não corrigiu, nessa hora vai chorar a sua não que correção. Mas vai ser tarde demais, exatamente, porque ele não corrigiu no passado. Quantos pais choram, não é? Em cima de filhos mortos, dizendo: ô Senhor, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu tinha corrigido, eu tinha até brigado com ele para ele não continuar essa vida. Quantos pais têm chorando assim? E a gente de vez em quando vê, né? Em alguns velórios que a gente vai. Então, isso é absolutamente da vontade de Deus. Uma outra questão, se você puder acompanhar comigo, Deuteronômio, capítulo 8. A gente vê que a disciplina sempre foi um processo usado e aplicado por Deus, até mesmo ao povo de Israel. Deuteronômio 8, verso 5. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, 8, capítulo, verso 5.
está assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Uma palavra para Israel, não é? E nesse sentido, muda de Deus para com a igreja? Nesse sentido, não. Isso é uma coisa natural, não é? Bíblica e espiritual. Nós necessitamos da correção de Deus para que nós não nos desviemos da sua vontade. A Bíblia é clara acerca disso. Então, nós não devemos estar nos enfraquecendo, desanimando quando o Senhor nos corrigir ou nos reprovar, porque Ele corrige, Hebreus 12:6, a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Açoitar aqui nós sabemos que é o quê? Açoite é um tipo de, assim, já posição aqui. É uma figura de linguagem. Antigamente, é um açoite, era uma pessoa, né, que era ali chicoteada. O que Jesus foi, né? Jesus foi açoitado, e outros mais, era uma disciplina até normal à época, né? Mas para nós hoje é o que? Aqui nesse trecho, uma figura de linguagem, para falar de punição, castigo. Mas Deus castiga. A palavra aqui para açoite é castigo. Então Deus castiga. E o castigo de Deus nesse sentido aqui é para que nós não permaneçamos no erro. Certo? Versículo 7: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então olha só esse versículo: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Então, isso já foi falado aqui. Se um pai não corrige o seu filho, ele está, primeiro, não sendo um pai nesse sentido, e colaborando para tristes situações para o seu filho no porvir. Não há às vezes uma mentalidade de que não bate não, tadinho, não faz isso não, tadinho, mais ou menos isso. Não faz isso, não faz aquilo, não faz nada. Aí o menino vai crescendo com um certo empoderamento. Ele acha isso é criado na mente dele, porque ele não é corrigido. Aí quando os pais não corrigem, o mundo vai corrigir. E aí é bravo. É triste chegar uma notícia para o pai, por exemplo: seu filho está preso. E pior, ele foi enquadrado numa situação em que dificilmente ele vai sair. Por enquanto, inafiançável. Olha que coisa terrível. Os pais começam a sofrer juntamente com, seus filhos presos. Então, irmãos, falta de correção pode chegar até num estágio fatal, que é a morte. Certo? Então, tem que se ter em mente isso aí. Verso 8: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Filhos legítimos. Filhos ilegítimos. Bastardos, né? Então, quem está sem correção, não é filho de Deus. É um bastardo. Olha como a Bíblia, ela, em várias mensagens, ela nos fala os que realmente são filhos de Deus e os que não são. Então essa história de que, não, todo mundo é filho de Deus, nós todos, somos, irmão, não é o que a Bíblia diz. Não é que a gente acha bom ou ruim, não. Deus criou assim, então tem que ser assim. Então, a Bíblia, ela não universaliza a questão da filiação entre Deus e a humanidade. Não. Nesse sentido, não.
Porque só pode ser filho de Deus alguém que é corrigido por Ele e aceite a sua correção. Isso é uma questão, está claro aqui. Isso é um versículo bom que você tem em mente, tá? Para responder alguém que de repente toque nesse assunto no sentido errado que eu falei aqui. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Irmãos, se nós obedecemos, a aplicação para nós é clara, se nós obedecemos os nossos pais segundo a carne, né? Eu não tenho meu pai mais, mas tenho minha mãe, né? Mas vamos colocar no sentido aqui. Quanto mais nós temos que obedecer a Deus, que é o nosso Pai espiritual, para que nós vivamos, senão não há vida. Está vendo como o amor a Deus tem que ser algo primordial? Por isso que o primeiro mandamento diz que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Pai e mãe, eles devem ser honrados. A Bíblia fala isso. Primeiro mandamento com promessa para que a pessoa vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Amém, isso é fato. Mas Deus tem que ser em primeiro lugar obedecido, servido. E tem muita gente que não sabe disso, ou nunca se preocupou, não é? A importância de nós conhecermos a palavra, porque se nós não obedecermos de forma máxima, ou seja, majoritária, ao nosso Pai espiritual que é Deus, nós vamos viver? Que vida é essa que está falando aqui? Para que, olha só, a parte final do verso 9. Não havemos parte de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Existe vida sem submissão ao Pai espiritual? Uma submissão conforme a Bíblia diz? Não existe. Então nós temos que ter esse cuidado também, não é? Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, a correção que nós recebíamos, eu vou usar para aqueles que já passaram dessa fase, a correção que nós recebíamos dos nossos pais era uma correção proveitosa, obviamente, não há dúvida disso. Porém, não é? A disciplina de Deus é para que ela tenha um aproveitamento infinitamente maior. Por quê? É para que nós participemos da sua santidade, ou seja, da natureza de Deus, do plano de Deus. O que Deus tem para nós? Salvação eterna. Salvação eterna, um relacionamento, não é? Deus é santo. Sede santos, como eu, a Bíblia fala, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, sem santidade, alguém vai participar do relacionamento, ou vai ter um relacionamento com Deus, sem exercer santidade? Não que a pessoa não, cometerá erros, mas se ela quer ter um relacionamento com Deus, mesmo cometendo erros como todos nós cometemos, ela tem que se esforçar para exercer santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor. Não dá para ter relacionamento com o Senhor. Devemos estar seguindo a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, o irmão falou, verá a Deus. Então nós não podemos criar uma ideia de que Deus vai se relacionar ou aceitar um relacionamento de qualquer maneira,
ou de repente até de acordo com a pessoa, porque Deus não se relaciona com a pessoa de acordo com ela, é ela que tem que se relacionar com Deus de acordo com Deus, não pode se inverter a questão. Se eu quero ter um relacionamento com Deus, é eu que tenho que procurar saber quem é Deus, como se faz para ter um relacionamento com Ele e me colocar na condição. Aí sim, eu entendendo sobre a santidade de Deus e que eu sou um pecador, mas eu preciso de lutar contra a minha natureza carnal, aí Deus passa a ter relacionamento comigo. Agora, se eu vejo Deus como um Deus distante, como muitas religiões veem de forma equivocada e errada, e penso que crio uma imagem de Deus distante, e que se relaciona com o ser humano de qualquer maneira, que não preocupa, que sempre está ali esperando o ser humano, não é o que a Bíblia diz. Não é? E nós sabemos que tem segmentos religiosos que pensam, infelizmente, assim. E adianta? Não adianta. Então, irmãos, nós fomos chamados para participarmos da santidade de Deus. Que mensagem, não é? O chamado nosso também, principalmente, é para participar da santidade de Deus, do caráter santo de Deus. Isso é muito importante. A gente fala aqui na igreja, a gente não pode pregar um Deus ditador, porque ele não é, não é? A gente não pode pregar um Deus assim, diferente do que a Bíblia diz. Porém, o nosso Deus, embora Ele seja como é amor, Ele é justiça, e tantas coisas, né? Ele tem tantos atributos, mas também Ele é fogo consumidor. A gente fala isso aqui na igreja. Então a pessoa, ela tem que ter isso em mente para ela não achar que ela vai se relacionar com Deus e Deus vai aceitar tudo. Esse trecho da carta aos Hebreus, eu vejo aqui uma palavra de ânimo para os Hebreus, mas também de alerta. Então, irmãos, é aquela história. No dia que a pessoa está sendo corrigida por Deus, é uma coisa, a princípio, ali complicada. Mas nós fomos chamados para isso, coisa boa é isso. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está tratando do nosso ser. Eu tenho no meu coração, não só porque a Bíblia diz, mas eu tenho isso, eu vejo isso. Eu vejo isso constantemente. Se Deus não me corrigir, eu vou errar, eu tenho certeza disso. Ele me corrigindo, eu erro, às vezes. E se Ele não me corrigir? Eu vou ficar sem limite. E o sem limite perto está de se arruinar, de se acabar. Quantos na Bíblia que perderam o limite e perderam a salvação? Perderam o contato, o relacionamento com Deus, por causa de um pensamento. Qual? Não, Deus ainda continua sendo meu Deus, mesmo na perversidade, mesmo eu tendo me afastado de Deus, Deus ainda continua. Será que é isso que a Bíblia ensina? Deus, Ele perdoa, mas Ele não vai ficar toda a vida, não é? Ali purificando a pessoa vai para o pecado, purifica, vai para o pecado, purifica, vai para o pecado, purifica, se torna um ciclo vicioso. Até porque a disciplina é a capacidade de obedecer ordens e regras. Então, Deus impõe as suas ordens, se a gente não obedece, Ele nos pune. Exatamente. Boa, né? Da irmã aí. Então Deus, Ele faz isso para o nosso aproveitamento. Não é para que nós percamos, é para que nós ganhemos, mas é necessário ter essa mentalidade. Verso 11, acompanhe comigo. Toda disciplina com efeito, no momento
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, no momento da disciplina, vem uma tristeza realmente ao coração da pessoa, normalmente falando. Não é de alegria, o sentimento é de tristeza. Porém, depois, para aquele que é corrigido e aceita a correção, vai produzir o quê? Um fruto de justiça e paz na vida dessa pessoa. Olha só. Então, quando Deus me corrige e eu não fico rebelde, eu reconheço que Deus está me corrigindo, mesmo ali meio entristecido a princípio. Quando eu reconheço isso, depois isso vai produzir na minha vida um fruto de justiça e de paz. Por que tem muita gente que não tem paz? Porque o processo não acontece nesse sentido falando. A pessoa não deixa Deus corrigi-la. Aí o fruto de justiça e paz não é produzido na vida da pessoa. A pessoa, em vez dela ser recompensada com fruto de justiça e paz, ela vai ficar ali naquela punição de Deus, não é? Aquela punição vai continuar, porque ela rejeitou. Agora, para aquela pessoa que passou por isso e recebeu, essa pessoa vai ter um fruto de paz, vai ter paz na sua vida. Por quê? Porque o pecado traz tribulação, o pecado ele traz vergonha, o pecado traz a morte, mas o arrependimento, segundo Deus e a palavra, traz vida espiritual, vida eterna. Deus, ele naquele momento que a pessoa recebe a disciplina, ele abençoa a pessoa, ele promove o fruto de justiça e paz na vida daquele que é corrigido por ele. Aleluia! Aleluia! Vocês já observaram uma coisa? Isso já aconteceu até comigo. Porque a gente não pode pregar sempre como a gente no lado positivo, não. Porque a gente erra também. Quantas vezes eu já me deparei com passagens na Bíblia e eu estava cometendo um erro. E quando Deus falou ao meu coração, eu não tive outra coisa a fazer a não ser: Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, meu Pai. É assim. E a gente tem que ficar alegre, porque a gente é filho de Deus. Então o filho que Deus corrige está caminhando rumo ao reino de Deus. É isso. Quantas pessoas hoje estão na obra de Deus, por exemplo, e estão assim até se vangloriando de uma vida de pecado? Pessoas com as quais Deus nem fala mais, porque rejeitaram a voz de Deus, e infelizmente continuam rejeitando. Vai adiantar essas pessoas, embora elas estejam na casa de Deus como estão? Vai adiantar? Não. Não é? O mais importante é a gente receber de Deus o que Ele tem para nós, seja uma bênção, seja uma correção, seja o que for. O que vem de Deus é bênção para a nossa vida, ainda que seja para corrigir. Versículo 12: por isso restabelecei as mãos, quer dizer, fortaleçam as mãos descaídas e os joelhos fracos, enfraquecidos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Encerra esse trecho, ele é encerrado de uma forma abençoada. Então nós temos que fazer o que? Está fortalecendo as nossas mãos cansadas
e os nossos joelhos enfraquecidos. Vamos estar nos fortalecendo, não é desanimando, não é tentando buscar um meio de parar ou de, não é, enfraquecer, não, é de continuar, ainda que, né, seja na luta, porque é na luta mesmo que Deus abençoa, é no esforço. Quer dizer, essa palavra aqui, o versículo 12, principalmente esse versículo, é um versículo de ânimo, para a gente não enfraquecer, para a gente, cada um está se fortalecendo. Verso 13, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha só, irmãos, esse versículo ele é muito interessante e profundo. Então nós devemos estar buscando um modo de vida reto, justo, para que aquilo que é manco não se extravie, antes seja curado. Aqui você pode levar tanto para o seu corpo, né, no sentido de você estar fortalecendo uma área, porque o corpo ele é todo, né, quanto também para o corpo de Cristo, principalmente. Então, quando a igreja ela se fortalece na luta, e ela vai continuando, vai remando, né, como alguém ali no barco que quer chegar do outro lado, etc. Isso vai promover até cura para aquele que está manco, para aquele que está enfraquecido na igreja. Então a igreja tem que se fortalecer, tem que orar mais, tem que pedir mais a Deus, tem que meditar mais. Para quê? Para que isso possa promover cura para as pessoas que estão enfraquecidas. Já pensou se você chega aqui na igreja, o pastor só sabe reclamar, né? Do altar só parte palavra de quê? Palavra de desânimo, né? Isso, irmãos, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra o pecado, nos ensina sobre o pecado, sobre o nosso erro, mas também nos anima, nos encoraja. Porque adianta a pessoa que está no erro continuar a ficar ali falando, mas sem ter uma direção. A direção de Deus é o fortalecimento. Então, todas as vezes que você cometeu um erro, procure se fortalecer no Senhor, reconhecer, pedir perdão e se fortalecer. Porque quando você se fortalece, aquele que está fraco, em vez dele ser atingido pelo erro que você estava cometendo, ele vai ser alcançado pelo seu arrependimento e pelo seu fortalecimento, porque nós somos membros do mesmo corpo. Então, por isso que tem que haver o quê? Uma transmissão de quê? De força, para que nós não venhamos a transmitir o pecado, a fraqueza, o desânimo, porque se não houver ânimo, como que a obra de Deus vai prevalecer? Nós temos que estar sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o que nós estamos fazendo aqui não é engano, nós estamos caminhando rumo ao paraíso de Deus, a morada eterna de Deus. É bom fechar a pregação assim, porque é para isso que nós fomos chamados, com essa finalidade principal da eternidade com Deus, com esse Deus aqui, que nós estamos participando da santidade dele aqui, para que naquele momento em que ele nos chamar, nós estejamos entrando para o relacionamento santo, absoluto em santidade com Deus e eterno por todo sempre, por toda a eternidade. É isso. Aqui nós estamos no processo. Lá nós estaremos não mais no processo, lá nós estaremos na promessa do processo eterno para aqueles que, quando caem, pedem perdão, Senhor, me perdoa, e busca força no Senhor para continuar, porque ele sabe que além dele tem a família dele, tem os irmãos na fé, então ele tem que passar o quê? Força espiritual, ânimo. Ele tem que se fortalecer, não é desanimar. Então, você vê que a Bíblia ela mostra o erro, mas mostra também a forma de lidar com ele.
para que o erro não domine sobre a vida da pessoa, e sim a santidade de Deus. É isso que a gente aprende, não é? Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para passar. Nós que somos pais, né? Eu já não tenho mais filhos comigo na minha casa, né? Sob a minha guarda, né? Mas tem o nosso irmão Gelson aqui, a irmã Jéssica, né? A irmã Dulce tem um filho dela que não está sob a guarda dela, mas ainda é uma criança, né? Tem a Alice que não veio hoje porque a filha gripou e tal, ela também gripou. Então, principalmente vocês, não é que os meus filhos, por serem já adultos, estão isentos dos meus conselhos, não, tá? O pai vai continuar sendo pai, principalmente for um cristão, vai procurar sempre, né? Porque filho, para pai, sempre vai ser filho. Agora, o filho, na idade mais nova, no tempo ali da guarda dos pais, há uma necessidade redobrada de atenção, de instrução, não é? Para que o filho possa ser tratado pelo pai, assim como Deus nos trata, como Ele nos corrige, como o pai corrige ao filho a quem quer bem. Não é? Então, nunca fique triste, nunca deixe a tristeza dominar o seu coração. Nenhum de nós deve deixar a tristeza dominar o coração quando Deus nos corrige. Porque nessa hora, se a pessoa não vigiar, ela pode até se afastar da obra de Deus. E nessa hora, se um irmão da igreja não vigiar, ele pode, em vez de ajudar o outro, acusar e vira uma complicação. Então, devemos fazer de tudo para que não haja pecado, mas quando ele acontecer, seja o erro qual for, vamos estar trabalhando para consertar o que está errado. Devemos estar nos fortalecendo para que aquele que está em defeito, ou aquele que está manco no corpo de Cristo, seja curado e não destruído. É isso, meus irmãos. Então, que Deus abençoe a todos os pais. O nosso amado irmão Silvio, né? Silvio, ele trouxe uma lembrancinha, ele entregou para os pais, né? Eu vou entregar para os outros que vieram. E é mais uma lembrança, tá bom? A gente sempre quer fazer algo mais amplo, né? Mas o mais importante é o quê? A intenção, né? Que vale a intenção. E uma coisa que o amado irmão Silvio deixa para mim sempre é o amor dele. Ele é sempre o quê? Cuidadoso, generoso. Para com muitas pessoas, irmãos. Sempre está em dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. Ele sempre, porque ele tem facilidade para, né? Ganhar essas coisas, então ele ganha, arruma na casa dele, leva as lembranças, então ele é uma bênção, né? Nosso amado irmão Silvio, peço à igreja que continue orando pela vida dele, né? Porque uma pessoa que tem a idade que ele tem, fazendo o que ele faz, não é? Eu às vezes falo com ele, irmão Silvio, nós devemos estar sempre orando pela sua vida, principalmente o amado, porque no dia, vai chegar um dia, a gente não sabe quando, né? Mas vai chegar o dia que o amado não vai poder mais fazer isso. Dificilmente alguém vai querer entrar nessa posição, porque é muito trabalho, não é? E às vezes nem sempre o reconhecimento chega à altura, mas a pessoa não faz para ser reconhecida pelo homem em primeiro lugar, e sim porque Deus coloca no coração, e ele foi levantado com esse dom, a meu ver, de socorro, né? Então, vamos orar sempre pela vida do nosso amado irmão, amém? Se coloca sobre os seus pés, faça assim com as mãos em confiança de Pai, a todos presentes e ausentes, com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação divina Espírito Santo, eu os abençoo, para que nós tenhamos um final de domingo consolado, encorajado, animado. Comecemos, ó Pai, semana prática amanhã, da mesma forma, em nome de Jesus, amém. E que as palmas vão a Deus. Não vai embora sem dar a paz do teu irmão que está ao seu lado, para terminarmos o grupo em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Aqui vamos os carros. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado.